que nós vamos fazer em primeiro lugar? Nós vamos ter que fazer um for com um tamanho igual ao tamanho do meu vetor. Então, eu vou colocar isso aqui tudo dentro de um comentário, que a gente vai poder reutilizar depois. E o que nós vamos fazer agora? Vamos criar um for int igual a 0. Como o nosso vetor tem tamanho 4, eu vou colocar que ele vai percorrer enquanto i for menor do que 4 e vai sempre aumentar o índice i de 1 em 1. Agora, nós temos que criar um número aleatório. Nós vamos usar essa primeira linha de código aqui. E como eu quero criar o valor dele entre 0 e 9, eu vou dividir por %10. Ok, agora eu tenho o meu número aqui. Só que tem uma questão. Eu preciso verificar se esse número já está no meu vetor antes de colocar ele lá dentro. Como é que nós vamos fazer isso? Nós podemos fazer um while. E dado uma condição que a gente vai criar, o que ele vai fazer? Se essa condição for falsa, nós vamos continuar gerando números aleatórios. Então, nós vamos fazer a mesma linha de código. E se essa condição for verdadeira e a gente sair do while, a gente vai colocar na posição i do nosso vetor o número que a gente gerou por último. Então, qual vai ser essa condição aqui? Lembrando, essa condição aqui, quando ela for falsa, a gente vai continuar rodando. E quando ela for verdadeira, a gente vai botar dentro do nosso vetor. A condição que nós vamos colocar dentro do while é a condição de unicidade. O que significa? Basicamente, se o nosso número for único, a gente vai sair do nosso while e vai simplesmente colocar ele no nosso vetor. Se ele for repetido, ou seja, se ele já estiver dentro do nosso vetor em alguma posição, nós vamos gerar um número até encontrarmos um número que seja distinto. Como a gente está trabalhando com números aleatórios e usando um while, existe uma chance, tá? Não é uma chance igual a 0, existe uma chance factível da gente ficar preso para sempre dentro desse loop. É muito difícil isso acontecer? Sim, é muito difícil. Só que a gente precisa, é uma boa prática, a gente criar uma saída alternativa. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou criar uma segunda variável, vou chamar ela simplesmente de tentativas. Ela vai começar em 0. Para cada tentativa que eu fizer, eu vou simplesmente somar 1 na minha variável tentativas, certo? E se o número de tentativas exceder, digamos, 5.000, eu vou simplesmente acabar o meu programa aqui e falar que o número de iterações excedeu o limite. A gente está fazendo isso aqui para não ficar preso para sempre dentro desse while aqui, certo? É muito pouco provável que a gente vai precisar realmente dessas linhas de código. Só que, como a gente está trabalhando com números aleatórios, nada impede do número que a gente gerar simplesmente ficar caindo em um número que a gente já tem. É uma possibilidade que a gente precisa ter cuidado, certo? Então, o que eu vou colocar aqui dentro da condição do meu while? Para facilitar a visualização, eu vou criar uma função. Eu vou chamar ela de único. E ela vai receber alguns parâmetros. Quais são os parâmetros que ela vai receber? Ela vai receber um número já gerado. Vai receber um vetor de 4 posições, que vai ser esse nosso vetor aqui. E ele vai receber o último, que eu já vou explicar. Todas essas variáveis aqui são do tipo inteiro. Então, para que eu vou usar essa função aqui? Eu basicamente vou checar se o número está dentro do vetor. Para que eu vou usar a variável último? Como o meu vetor começa vazio, eu só preciso checar até o último número que foi colocado ali dentro, certo? Então, essa variável último, inclusive, a gente pode criar ela aqui, int último é igual a 0. E sempre que a gente colocar um número dentro do nosso vetor, a gente vai atualizar o valor dela em 1. Então, o que acontece aqui? Como minha variável último começa em 0, a primeira vez que eu verificar se o número é único, ele vai simplesmente falar que é. Por quê? Ele nem vai cair dentro do for que eu vou criar aqui dentro, certo?
Por que ele não vai cair? Porque eu vou começar em int i igual a 0, vou percorrer i enquanto ele for menor do que o último. Então, eu vou fazer simplesmente int i igual a 0, enquanto i for menor do que o último. Quando o último for 0, ou seja, quando o meu vetor estiver vazio, o que vai acontecer? O último vai ser 0, i vai começar em 0 e ele simplesmente vai sair do meu for. Por conta disso, ele vai simplesmente sair do meu while e vai incluir o número no meu vetor. Isso é uma atitude que a gente quer que ele faça, certo? Por que a gente quer que ele faça isso? Basicamente, se o meu vetor estiver vazio, qualquer número que eu colocar dentro dele vai ser um número único, certo? É muito intuitivo isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente fazer if número igual vetor na posição i. Então, o que eu vou fazer dentro desse for aqui? Eu vou simplesmente checar se o número está dentro do meu vetor na posição i. Se isso aqui for verdade, para qualquer posição, então meu número não é único. Eu vou simplesmente retornar 0. Okay? Se eu rodar o meu for inteiro até o último valor e não encontrar em nenhuma instância um valor igual a um número, eu vou falar então que o meu número é único e vou retornar 1. Dentro da linguagem de programação C, o valor 0 é a mesma coisa que falso. E qualquer valor diferente de 0 é igual a 1, ok? Então, nesse caso aqui, eu poderia estar retornando 1, mas poderia estar retornando 10, 100, 1000, tanto faz. Simplesmente, a questão em si é que dentro do meu if aqui, eu preciso falar que ele é 0. Então, o que acontece? Quando ele tiver valor 0, ele vai ser a mesma coisa que o valor falso. Só que o meu while, ele só roda enquanto uma condição for verdadeira. Como é que a gente converte falso em verdadeiro em C? Nós colocamos o operador ponto de exclamação. Então, o ponto de exclamação ele vai negar, certo? Ele vai inverter o valor lógico da próxima expressão que a gente tiver na frente dele. Então, aqui eu vou colocar a minha função único, vou botar um número, o parâmetro número vai ser a variável de mesmo nome que a gente criou aqui em cima. O vetor vai ser o mesmo vetor que a gente criou no começo do nosso programa, esse vetor aqui, certo? Opa, a gente não precisa botar, ele tem tamanho 4. E o último parâmetro é justamente essa variável de mesmo nome, último, certo? Então, o nome aqui é o mesmo nome aqui em cima. Bem tranquilo, certo? Então, o que vai acontecer? Na primeira vez que ele rodar o meu while e chegar aqui dentro, ele vai ver que o último é igual a 0. Aqui dentro desse for, ele vai simplesmente pular, porque a gente está na primeira posição do nosso vetor, então qualquer número que eu colocar dentro dele vai ser um número único. Então ele vai simplesmente pular esse for e vai retornar 1. Como ele vai retornar 1, eu nem sequer vou entrar aqui dentro desse while. Eu vou simplesmente para a próxima linha. Indo para a próxima linha, eu estou atualizando o valor do último e colocando na posição 0 do meu vetor o número que eu gerei aqui em cima. Depois que eu botar o meu valor aqui e aumentar o valor do último, eu vou para mais uma iteração. Agora sim, o último aqui tem o valor 1 e eu vou entrar nesse for e eu vou verificar se o segundo valor que eu encontrei é igual ao primeiro, certo? Que só tem um valor dentro do meu vetor. E vou continuar fazendo isso até ter percorrido todo o meu vetor e ter preenchido ele completamente. Então, o que eu posso fazer aqui depois? Eu posso imprimir, só para a gente ter uma ideia se está dando certo o nosso programa ou não, falar que o valor na posição %d, que vai ser o nosso i aqui que eu vou imprimir, é igual a botar 2 pontos, %d novamente, e aqui eu vou imprimir o valor no nosso vetor na posição i. Vou dar um contrabarra n, porque como ele vai rodar isso aqui dentro de um for, eu tirar esse contrabarra n, todas as linhas vão ficar juntas, certo? Então, como primeiro parâmetro, eu vou passar o i, e como segundo parâmetro, eu vou colocar vetor na posição i. Bem tranquilo, bem intuitivo. Então, eu posso apagar isso aqui, e a gente já pode rodar o nosso programa. Nosso programa já terminou de rodar, e a gente pode ver que ele funcionou perfeitamente. Ele falou que o valor na posição 0 é igual a 3, na posição 1 é igual a 6,
na 2 é 7 e na terceira posição é 5. Então nenhum valor aqui se repetiu.